Foi. Boa. Oi, gente. Eu tô aqui, na verdade, para comentar, certo? Algumas coisas em relação à parte de redação para a prova da Polícia Militar da Paraíba. Eu sei que o coração de vocês estão bem ansiosos. Eu digo, certo, e repito aos meus alunos que as expectativas para a parte de língua portuguesa são muitas, até porque a banca IBFC ela é uma banca mãe, como eu sempre digo, mas o aspecto mesmo é a relação de redação, tá? Parte de conhecimentos gerais, a banca IBFC ela não costuma, na verdade, cobrar de uma forma muito difícil, mas a parte de redação, ela vai trazer um tema relacionado aí a questões sociais ou culturais do indivíduo. E é onde muita gente cai, certo? Redação é um peso para muita gente. Hoje, na verdade, eu vim trazer um pouco e algumas dicas relacionadas aí à parte de redação para a gente fechar num trâmite geral, tá? Essa aula vai para o RDC. Lá vai ser disponibilizado para vocês esse PDF que eu vou estar por aqui, certo? Mas eu queria dar ênfase, na verdade, e deixar fazendo a liberação aí para o pessoal da mentoria de redação, certo? Que ao todo dá aí 78 alunos, se não me engane. Mas dizer a vocês que foi ótimo participar desse momento único, desses 3 meses, ou quase 3 meses, com vocês. Tenho certeza que muita gente progrediu. Tenho certeza também que muita gente não sabia de fato fazer uma redação e aos poucos, com cuidado, com ênfase, tá? Com toda aquela questão de adaptação na parte de língua portuguesa, a gente foi adaptando aos poucos, com um pouco de conhecimento, um pouco de literalidade da lei, questão também sobre repertórios, questão sobre tese, tópico frasal, tudo isso que vai embasar a parte de redação. Aos poucos vocês foram tendo conhecimento, certo? De um pouco do que é cada coisa, e eu tenho certeza absoluta que 98% dos meus alunos da mentoria online estão super e hiper preparados para tirar de 8 para cima, tá? Pessoal aí do presencial, que normalmente é o pessoal aí que me acompanha através do Instagram, né? Que são os meus amigos, tá? Esse pessoal aí já tá comigo há um tempo já, mas eu acredito que a adaptação foi melhor ainda, né? Porque uma coisa é o presencial, outra coisa é o online. Mas o pessoal do presencial estão 100% qualificados, certo? Para tirar notas melhores do que 8. Então eu fico feliz, na verdade, muito feliz, tá? Pelo reconhecimento, principalmente do meu trabalho. Eu já recebi muitas mensagens de agradecimento, tá? Da parte de vocês, principalmente do online, do presencial. Mas eu tenho certeza, tá? Que Deus vai lembrar tudo o que vocês estudaram na hora da prova. Mas, na verdade, antes de despedidas, né, que eu comecei agora, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas aí, alguns possíveis temas que a IBFC possa vir a cobrar na sua prova. Na verdade, eu não trouxe de uma forma geral e amplificada a questão aí de um tema específico. Não, a gente vai falar sobre violência escolar. Não, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, a banca IBFC ela traz um pouco de relações sociais ou profissionais do dia a dia de um ser humano. Então, ela sempre vai trazer algo relacionado ao dia a dia, certo? Como é a sua relação socialmente. E na última prova, que foi a prova agora da semana passada, domingo passado, do PP, Polícia Penal, se não me engano, do Acre, ela cobrou algo relacionado à felicidade. Então percebam, de fato é algo, uma relação social. A PM da Bahia, um dos temas que ela cobrou, além da questão do corpo humano, que foi a questão do aspecto que, como você se vê, tá? Ela cobrou também a relação ali de arte contemporânea. E muita gente acha que a arte contemporânea é só aqueles quadros dos pintores, blá, blá, blá. De forma nenhuma, tá? Questão de música também é arte, questão de teatro, questão de coisas do dia a dia, de livros, tá? Porque é como eu digo, se a música é uma arte, perceba, ninguém vai escutar Léo Santana porque levou uma gaia. Não, eu levei uma gaia aqui e vou escutar Léo Santana. Ninguém vai fazer isso. Então percebam que a música que você escuta naquele momento, ele faz parte daquilo que você está sentindo. Então, de fato, a arte contemporânea ela está ligada ao nosso dia a dia, aos nossos sentimentos. Então, essas relações sociais é como nós, seres humanos, nos sentimos. E, na verdade, eu não trouxe, de fato, assim,
um tema específico, certo? Eu trouxe palavras-chave e opiniões de algumas pessoas importantes para que vocês comentem na hora da redação de vocês, para que vocês possam usar como chave, tá? Como palavra-chave para enfatizar uma temática ou até uma tese. Tranquilo? O primeiro aí foi a questão ó, que eu falei sobre a compreensão e as mudanças de pensamento, comportamento e atitudes, e essas relações sociais e profissionais no dia a dia do ser humano. Esse foi o último tema que eu trouxe aí para o pessoal da mentoria online e presencial. Foi o último tema que eu trouxe junto com alguns textos motivadores relacionados a ele. Ao dia a dia do ser humano, profissionalmente, e ao dia a dia também na relação cultural, relação social, assim, família, tá? Relação de esposa dentro de casa, enfim, eu trouxe um montão de coisa. Mas, na verdade, eu queria enfatizar aí esse pensamento aí sobre Cléo Carneiro. Eu procurei saber que danada é esse homem, mas eu não sei quem é. Mas eu sei que ele é alguém importante, tá? E ele fala assim, ó, qualidade de vida no trabalho é ouvir as palavras, é ouvir as pessoas e utilizar ao máximo sua potencialidade. Ouvir ou procurar, saber o que as pessoas sentem, o que as pessoas querem e o que as pessoas pensam. E utilizar ao máximo sua potencialidade. É desenvolver as pessoas, procurar criar condições para que as pessoas se desenvolvendo consigam desenvolver a empresa. Então perceba aí que ele fala, na opinião, você poderia até, claro que você não vai lembrar de fato aí, da questão exatamente o que o cara falou, tá? Mas você pode falar assim, ó, parafraseando a opinião de Cléo Carneiro, tá? Um escritor de um livro na página 38, ele fala que a qualidade de vida, na verdade, é essa questão do entendimento das pessoas. Parar para saber o que essas pessoas, de fato, têm a pensar, tá? É entender o lado do outro. Então, já é uma coisa importante que você pode trazer a relação, tá? Claro que a gente vai enfatizar aí essa questão dessa fala dele, certo? Dentro do aspecto dessas palavras-chave que eu trouxe para vocês usarem na prova. Outra coisa aí foi a questão da importância da empatia, que ele diz assim, que é o sentimento que pode mudar a sociedade. A empatia é a força mais poderosamente perturbadora do mundo, só fica atrás do amor. E essa frase é da professora canadense Anita Nowak, que pesquisa sentimento. Então perceba, ela disse que em primeiro patamar fica o amor, certo? Para ter uma relação social, para ter uma relação profissional boa, a primeira coisa que você precisa ter é amor. A partir do momento que você ama uma pessoa, você entende ela. Após o amor, existe um negócio chamado empatia, que é o que ela procura saber, tá? Então, quando a gente fala aí sobre essa questão, ó, ela enfatiza, tá? Esse trecho aí, na verdade, eu peguei até e coloquei até no texto motivador para o pessoal, certo? Porque eu achei muito importante o que ela falou aí. Ela disse que em primeiro lugar vem o amor, depois vem a empatia. Então, e ela até fala dessa forma, né? É poderosamente perturbadora. Então perceba que já dá uma ênfase muito maior, tá? A primeira coisa aí que eu queria ligar para vocês seria a questão aí da empatia, certo? Que em termos simples vai ser a habilidade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se você, leitor, escuta uma história sobre uma criança que teve muitos problemas de saúde, que vem de uma família muito pobre, você vai se comover, certo? E é possível ter dois tipos de comoção, que é a dó, certo? E a simpatia. Ou se colocar no lugar daquela criança, imaginar o que ela passou e tentar entender o que ela estava sentindo e enxergando a partir dos olhos dela, tá? É você entender de fato ali, você se colocar no lugar do outro e ter essa relação aí de amor. E aí ele fala, ó, é ser sensível ao ponto de compreender as emoções e os sentimentos de outras pessoas. Então percebam, de fato, empatia, certo? É o amor. Porque o que é o amor? O amor é você se deixar de lado, tá? É você pegar os seus gostos, os seus afazeres e colocar de lado e colocar o outro ali como centro, tá? Como centro, como enfatização. E a empatia é isso, é você deixar suas emoções de lado para que você dê ênfase aos sentimentos do outro, certo? Então, para ter uma relação, perceba, o tema foi sobre felicidade, e aí você poderia criar uma problemática. Por que as pessoas hoje em dia não são felizes? Porque não tem quem compreenda, certo? Quem as compreenda. Perceba, quem nunca aqui levou um grito de um chefe? Tá? Por quê? Porque aquele chefe não estava passando por um dia legal. Mas por quê? Por conta da relação de empatia. Perceba, a partir do momento que ele se coloca no lugar do outro, ele não vai gritar o outro. Por quê? Porque ele tem amor, tá? Então perceba que, na verdade, todos eles enfatizam essa relação de que a empatia está relacionada com o amor de fato.
certo? E aí ele diz, ó, explica Rodrigo Scanari, presidente da Sociedade Brasileira da Inteligência Emocional. Outra coisa aí é a relação da socialização, tá? A partir do momento que você tem amor, você começa a ter empatia pelas pessoas e automaticamente você começa a fazer essa socialização, a se comunicar entre si, certo? E aí ele vai dizer, ó, que é o processo em que aprendemos a nos guiar pelo grande número de significados que uma sociedade possui, de forma que consigamos, por exemplo, nos comunicar, entender e sermos entendidos pelos demais integrantes dessa sociedade. A partir do momento que a gente já vem com essa relação, de quê? De que a gente tem essa ênfase de ter amor, certo? Ter empatia automaticamente, a gente vai criar essa questão de socialização. Porque a partir do momento que a gente vai conseguir lidar com essas pessoas, você vai conseguir socializar, participar. Por exemplo, a partir do momento que você se dá bem com a sua família, toda festa de família você vai estar presente, certo? Por quê? Porque você tem a questão da socialização. Mas por que, Camila, essa socialização? Por conta da empatia e do amor que você considera ali, tá? Claro, isso não quer dizer que ninguém tenha defeitos, a gente tem defeitos, mas aí as qualidades vão se sobressair, tranquilo? Então, a partir do momento que você tem amor, você tem empatia e automaticamente o ser humano já traz essa relação de socialização, certo? E aí eu trouxe, ó, duas coisas bem fundamentais aí para a questão do amor, certo? Que é a frase aí de Camões, né? Que ele diz aí que o amor é fogo que arde sem se ver. Vê que lindo, né? É a coisa mais linda. Mas, na teoria, tá? É massa. Mas na prática o negócio, o calo aperta um pouquinho. Então perceba aqui, quando ele fala isso, você já poderia relacionar aí a questão da empatia, tá? A questão das relações sociais. Por quê? Porque a partir do momento que você tem amor, você vai ter empatia pelo outro, tá? Porque o amor é deixar você de lado e enfatizar os sentimentos do outro. A partir disso, você começa socializando, porque você começa tendo relações sociais com outras pessoas. Tranquilo? E aí ele fala, ó, que o amor em alguma coisa, que eu nem sei o nome desse cara, mas eu já ouvi tanto ele que eu achei interessante, que ele diz que o amor não é a falta, nem a negação de si, nem está baseado na ideia de posse. Então percebam que o amor não é falta, que o amor não é negação de si, e sim de amor ao próximo. E aí ele diz, ó, que está baseado, que não dá ideia de posse, questão de ciúme, tá? Então ele está dizendo aí que o amor não é possessivo. Muito pelo contrário, o amor é exuberância. O amor não depende de fruição de si, e ele vai estar baseado nas diferenças de fato e nas desigualdades naturais entre os indivíduos. Então, o que é que ele está falando? Que a partir do momento que você entende o que é amor, que você entende o que é empatia e começa a ter pelo outro, isso independe das indiferenças que eles venham a ter, tá? Porque como toda mãe, né, a minha mãe pelo menos, ela sempre diz assim, né, que cada cabeça é um mundo, e de fato é, tá? Mas o que é que eu quero trazer para você? Que a relação social se torna muito mais acessível e muito mais enfatizada, tá? Com a questão da felicidade, quando a gente trabalha aí com a relação do amor. A partir do momento que você tem amor, você começa a ter o quê? Primeiramente, né, a gente fala até da questão do amor próprio, tá? Para depois amar outra pessoa. E aí já entra, ó, que ele fala que o amor, ele supera as diferenças. E a partir disso também supera essas desigualdades naturais. Até porque cada indivíduo tem uma natureza, né? Assim, cada cabeça é um mundo de fato, certo? Cada pessoa, ela tem uma forma de pensar, porque cada um foi educado de uma forma. E perceba, até numa relação conjugal se torna um pouco difícil, tá? De remeter, até porque cada um tem um gosto, cada um vai ter a sua diferença. Então o que é que ele fala? Que para ter essa relação de amor, de felicidade, como foi cobrado pela IBFC semana passada, você precisa ter amor, ter empatia, certo? Socializar. A partir do momento que você faz isso, você já traz uma relação de quê? De felicidade. Porque a partir do momento, perceba, normalmente as pessoas que têm essa relação de eu tô num âmbito fechado, eu tô ali muito preso, automaticamente o pessoal já fica o quê? Depressivo, né? Percebam, eu já vi casos e casos mesmo, eu já conversei com um amigo em que ele falou que eu me privei tanto do mundo social para tanto estudar, que chegou um momento que eu enlouqueci, tá? Que você fica doido, você fica depressivo. Por quê? Porque você não socializa. Então perceba que a felicidade, ela é sinônimo de quê? Socialização.
tá? E a felicidade, automaticamente, ela relaciona também a questão do amor e da empatia pelo próximo. Tranquilo? E da socialização, né? Até porque não tem como a gente socializar sem ter empatia e sem ter amor pelo próximo, tá? Outra coisa aqui bem importante que eu queria trazer para vocês é a questão da identidade cultural. Por quê? Perceba que no amor ele fala que ele supera qualquer tipo de diferença ou desigualdade natural. E a partir do momento que ele fala isso, porque cada cabeça é um mundo. Então, cada pessoa tem a sua identidade cultural. Um dos exemplos que eu achei muito massa foi que ele disse assim, que cada país, certo? É como se fosse assim, cada país ele tem a sua identidade cultural. E aí eu procurei, tá, mas qual a identidade cultural aqui do Brasil em si? Perceba, a identidade cultural do Brasil pode ser o quê? Jogo de futebol. Qual é o homem hoje em dia? É muito raro um homem não gostar de algum time, tá? É muito raro, muito raro. Então perceba que essa questão de torcida para o futebol é uma identidade de fato, uma das marcas que o brasileiro tem. Então, ó, cada pessoa ela vai ter a sua identidade cultural. Certo? Então ele fala aí, ó, que a identidade cultural vai ser o conceito das áreas da sociologia e antropologia, que vai indicar a cultura em que o indivíduo está inserido, ou seja, a que ele está compartilhando com outros membros do grupo, ou seja, tradições, crenças, preferências, dentre outros. Então essa questão aí da identidade cultural já vai relacionar também na questão das relações sociais. Porque se cada cabeça é um mundo, cada pessoa ela vai pensar de uma forma totalmente diferente. Certo? E a partir disso, aí tem que entrar o quê? A relação do amor e da empatia. Porque senão não tem como socializar. Como é que você não vai ter empatia e amor e vai querer socializar? Não tem como, certo? Então a identidade cultural já é para isso, para ser respeitada. Porque cada cabeça é um mundo de fato. Tranquilo? Palavras-chave aí, ó, que eu tô jogando para você falar. A gente falou sobre empatia, falou sobre socialização, falou sobre amor e falou sobre identidade cultural, certo? Aqui. E aí ele fala assim, ó, que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente vai ser uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Então perceba que ele está falando aí sobre essa relação de cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa tem o seu pantinho, feito minha mãe diz, certo? Cada um tem o seu pantinho. E a gente, na verdade, não pode mudar esses pantinhos. A gente, na verdade, precisa se adequar a eles, certo? Tornar como se fosse uma coisa do dia a dia, para poder conviver aí, ter essa relação social de forma feliz. Tranquilo? Outra coisa também é a questão da desigualdade, mas eu não queria trabalhar a questão da desigualdade social. Eu queria trabalhar aí a questão da desigualdade moral, certo? E aí eu trouxe, ó, que vai ser um fenômeno em que alguns indivíduos ou grupos possuem mais privilégios, poderes ou riqueza, dentre outros, criando disparidade na qualidade de vida e nas oportunidades de desenvolvimento. Jean Rousseau, que é um filósofo suíço, em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, publicado em 1755, cita as bases sobre as quais se firma o processo gerador das desigualdades sociais e morais entre os seres humanos. Tá? Tomando como base os primeiros homens, Rousseau iniciou um pensamento que levaria a concluir que toda desigualdade se baseia na noção de propriedade particular criada pelo homem e o sentimento de insegurança relacionada aí aos demais seres humanos, tá? Então perceba aí o que ele diz. Ele tá falando que a partir do momento que gera essa desigualdade moral, a gente já vai ter a relação de que o homem ele sempre vai se sentir inferior quando ele vê outra pessoa aí tendo mais, tá? Trazendo mais alguma coisa. Então perceba que ele diz aí que a partir do momento que você cria essa desigualdade moral, você está falando aí sobre a relação de que você vai se sentir inferior e você sempre vai querer algo a mais do que aquilo que o outro tem, tá? Então isso se forma uma questão de moralidade. Perceba, a moralidade, ela trabalha aí com essa relação de quê? De ser tudo moral, tá? Que você... É só lembrar aí da administração. Quando a gente traz lá o LIMP, né, que eu tenho certeza que vocês vão para a prova sabendo uma coisa dessa, pelo amor de Deus, tá? Mas o LIMP aí são os princípios, certo? Que todo servidor público, ele precisa trabalhar ali dentro de tudo. Mas percebam, vão ter atitudes que vão estar dentro desses princípios, mas que não vai ser moral. E aí é onde entra essa questão, que a moralidade,
tudo, nem tudo, claro, vai estar relacionado ali. Mas, basicamente, uma atitude, ela pode estar dentro da legalidade, mas ela não vai ser moral, tá? Então, essa relação aí de desigualdade, que isso é muito enfatizado, na verdade, pela questão do capitalismo, cria essa questão de desigualdade moral, tá? Você sempre perceba, todo mundo, na verdade, já presenciou essa relação de uma pessoa se sente superior a mim. Quem nunca conheceu, né? Aquelas pessoas abençoadas que só pisa no chão porque precisa, né? Necessita. Quem nunca, né? Literalmente, essa pessoa tem uma questão de desigualdade moral aí. Tranquilo? E aí ele fala, ó, assim, segundo Rousseau, as desigualdades entre os homens têm como base a noção de propriedade privada, a necessidade de um superar o outro numa busca constante de poder e riquezas para subjugar os seus elementos, os seus semelhantes. Tranquilo? Então ele vai trabalhar com o quê? Com essa relação de eu sempre vou precisar me sentir superior a outra pessoa para trabalhar essa questão da desigualdade moral. Certo? Então, ó, tá aí Rousseau, muito bom. Outra coisa também que eu queria enfatizar é a questão do egoísmo, certo? Que são frases em Immanuel Kant, certo? Esse cara é muito top. Antes de vocês irem para a prova, procurem alguns trechos. Ele dá algumas coisas relacionadas também à base da educação, certo? Até porque quando eu trabalho com redação, eu tô falando de mim. Quando eu faço redação, eu gosto muito de enfatizar a questão da educação, até porque hoje tudo é um problema relacionado à educação, certo? Então tudo a gente pode relacionar à educação. E ele fala muito sobre isso. Não só ele, Paulo Freire também é muito bom, certo? Mas ele fala aí, ó, que é um filósofo prussiano, ele discorre sua abordagem sobre o egoísmo. Para ele, existem 3 categorias de egoísmo: lógico, estético e moral. O egoísmo lógico é de quem se acha necessário submeter ao seu juízo de valor ao juízo de valor alheio. O egoísmo estético é quem satisfaz com o seu próprio gosto, certo? Aquela pessoa, né, que não tá nem aí pra você, o importante é ela se satisfazer, certo? Já a questão aí do estético, satisfaz, tá bom. Egoísmo moral, cujo fim se restringe em si mesmo e não enxergar utilidade em nada, em ninguém que não lhe traga proveito. É basicamente aquela pessoa que ela vive assim, no mundo, onde parece que ela não vai precisar de nada de ninguém, ela tá, ligou foda-se ali, tá nem aí. Ela simplesmente faz, liga o foda-se, boa sorte, porque na cabeça dela ela nunca vai precisar de ninguém, certo? Então, quando a gente traz essa questão do egoísmo, a gente vai trabalhar aqui a relação de quê? De que Immanuel Kant, ele vai falar sobre a questão aí do egoísmo moral, que a gente já pode trabalhar dentro da redação, certo? Já essa questão aí, ele fala que o egoísmo moral são essas pessoas que ligam o foda-se, claro que você não vai botar assim na redação, né? Pelo amor de Deus. Mas procure a palavra adequada para dizer assim, são pessoas que ligam foda-se mesmo e tô nem aí, tá? E ela vai trabalhar nessa ênfase de quê? De que eu não preciso de você, então boa sorte pra você. Se você estiver na merda, boa. Se você também não tiver, boa sorte, tô nem aí, tá? Então ele fala aí que o egoísmo é o eu doente, é a questão do egocentrismo, tá? Que é uma doença perversa que além de fazer mal ao próprio doente, ele adoece também quem convive com ela. Tranquilo? Outra coisa aqui que eu queria enfatizar, na verdade, chamar atenção é a questão dos critérios avaliativos, que eu sei que muita gente não abre edital para dar uma olhada, certo? Então eu trouxe novamente para que vocês tenham consciência aí e queria comentar algumas coisas. Pessoal, vocês sabem que a prova de vocês vale 10, certo? Vale 10 pontos. A prova de redação você tem que tirar no mínimo 5. Quem não tirar 5, tirar abaixo de 5, certo? Vai estar eliminado do concurso e que você tem que fazer pelo menos 15 linhas. Pelo amor de Deus, minha gente, eu já vi gente desclassificar de concurso porque não escreveu o mínimo de linhas. E às vezes a gente diz assim, não, mas isso não acontece comigo. Amado, preste atenção, certo? Eu sei que muita gente não estudou redação, mas aí já entra essa enfatização de quê? Prestem atenção no quantitativo de linhas, certo? Escrevam as 15 linhas, exatamente as 15 linhas. Encham linguiça, mas escreva as 15 linhas, tá? Outra coisa aí são os critérios de correção, certo? Ele diz aí conhecimento do tema, que é a cobertura dos tópicos, domínio de inter-relação e os conceitos centrais do tema proposto. Então perceba aí que a partir do momento que você tem essa relação do conhecimento do tema, você já vai ter a atribuição aí de nota 2, tá? Habilidade argumentativa é a questão de você ser original, certo? De você trazer a sua tese, a sua opinião, o seu tópico frasal dentro do aspecto
da redação, certo? Eu sempre digo que toda vez que vocês vão produzir redação, tem gente que faz assim, ou ele só quer argumentar e não quer trazer repertório, ou ele só quer trazer repertório, enche lá a redação de linguiça e não quer comentar, tá? Você precisa fazer os dois. Mas cada vez que você comentar, você precisa trazer a questão do repertório. Por quê? A questão do repertório é só para você enfatizar para a banca que, para o avaliador, na verdade, que o que você está falando não vem do além, tá? Aquilo dali tem uma base. Por exemplo, quando eu pego assim e digo assim, ó, essa capinha aqui é rosa. Tá, eu entendi. Para a minha visão, na minha visão, da minha forma de pensar, essa capinha é rosa. Mas aí, como repertório, eu vou precisar dizer por que essa capinha é rosa, tá? E eu vou ter que argumentar. Então, o repertório ele serve para isso, para que você argumente e enfatize e ratifique ainda mais que o que você falou é verdade e que você tem, de fato, uma base ali, tá? Esse repertório ele pode ser trazido através de dados estatísticos, exemplos reais, tá? Você pode usar um exemplo real que aconteceu. Ah, Camila, mas eu queria usar algo do dia a dia que aconteceu lá perto de casa, que eu me lembro. Tá, ó, G1.com tem tudo, tá? Você coloca lá, trazido pelo G1.com, segundo G1.com, fez a divulgação que aconteceu tal fato, em tal cidade, em tal dia. Pá, joguei ali, tá? Então perceba, tudo tem no G1 hoje em dia. Quando você souber de um noticiário, de um exemplo real, que aconteceu um crime, alguma coisa assim, que você possa enfatizar, joga G1.com, tá? Ele não vai pesquisar, claro. É aquela coisa, né? Tudo tem no G1. Toda morte, tudo tem no G1. Então joga G1. Tranquilo? Quando ele fala aí de originalidade, minha gente, aqui entra um monte de coisa muito importante que eu sei, tá? Que muita gente faz isso. Quando eu fui corrigir as provas, corrigir não, na verdade, né? Pegar os recursos aí da GCM de Olinda, que a banca foi a Consulpan, teve uma coisa que me enfatizou muito e eu não sei por que aqui saiu. Saiu, Jesus? Bruno? Economia de bateria, saiu o negócio. Não saiu, não. Voltou. E aí, o que acontece? Tem que botar no computador, eu acho, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai trazer nesse aspecto, certo? Eu já esqueci, sim, GCM de Olinda. Vê só. Quando eu estava corrigindo lá para fazer os recursos da GCM de Olinda, teve uma coisa que me enfatizou, que me chamou a atenção do avaliador. Porque às vezes a gente acha que porque o avaliador tem 500 redações lá para corrigir, ele não vai gravar a sua, tá? Tinha lá, ele colocou no recurso que os dois candidatos solicitaram, a introdução deles estavam bem parecidos, tá? Tava de fato parecendo um copia e cola. E aí o que foi que ele fez? Quando a menina, ela solicitou o recurso, ele enfatizou e disse, ó, que não ia aceitar o recurso, porque de fato tava um copia e cola ali. E ele pegou trechos do texto e colocou ali. E aí eu pergunto, como bexiga esse bexiguento foi copiar e colar? Porque, assim, copiar e colar uma questão, você consegue filar, mas como é que você fila uma redação? E aí eu fiquei pensando, compilar a redação, redação pronta. Isso é o que muita gente traz pra mim. Minha gente, redação pronta vai dar merda. E deu merda nesse caso. Provavelmente, tá? Porque a única explicação que teve pra eles dois é que eles procuraram, certo? Redações prontas, aqueles trechos prontos em que a gente só joga tema D1 e D2, mas tudo ali é corretíssimo, até o repertório sociocultural ali é igual. Basicamente foi isso. Ficou igual, o avaliador não aceitou e ainda disse mais, viu? Que não enfatizou, que não, na verdade, que não ia aceitar por conta daquilo. E que, basicamente, assim, não diretamente com as palavras dele, mas ele falou assim, que era melhor ela ficar na dela, porque senão isso era questão até para zerar a redação. Então percebam que é muito importante essa temática. Cuidado, certo? Trechos prontos. Cuidado, pelo amor de Deus. Você ser original aí é um dos critérios que a banca pede. Sequência lógica é a organização de pensamento, tá? Essa sequência lógica a gente vai trabalhar aqui, ó, na relação da estrutura textual. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho. Quando a gente trabalha com a estrutura textual, perceba que aqui, ó, o tema vai estar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão.
O D1 vai estar na introdução, no parágrafo de desenvolvimento e na conclusão, e automaticamente cada um sempre vai estar comentando. Porque a primeira coisa você introduz, depois você desenvolve junto com o repertório e depois você conclui. Tá? Então, o que acontece nesses casos aqui? Perceba que quando ele trabalha aqui com essa questão de sequência lógica, é isso, certo? É ele enfatizar que sempre vai introduzir, desenvolver e concluir. Então, isso gera, perceba que ele diz aí, introduz, desenvolve e considerações finais. Tá? Então, você já tem 2 pontos. Além disso, tem a questão aí de coesão e coerência. Coesão e coerência vai entrelaçar a questão de pontuação, continuidade e progressão de ideias e uso apropriado de articuladores. Camilo, o que são articuladores? Essas conjunções, esses adjuntos adverbiais que vocês colocam no início, tá? Quando você coloca em primeira análise, em primeiro lugar ali, isso aí vai ser a relação de coesão e coerência, porque ele fala do uso apropriado de articuladores. Quando você começa o seu desenvolvimento 1 ou desenvolvimento 2, trazendo essa questão de usa conjunções, por exemplo, outro sim, ademais, diante disso, certo? Tudo isso aí são apropriadores de articulação, certo? Que são chamados basicamente assim na linguagem formal da gente, conjunções, advérbios, certo? Que a gente sempre usa ali para dar aquela ênfase, aquele negocinho todo, aquele remeleixo para a introdução aí dos desenvolvimentos da introdução da conclusão. Tranquilo? Pontuação, até porque vírgula, vocês sabem, ele vai mexer com a questão da coesão e da coerência, certo? Vai ter vírgula que vai estar adequada ali. E se você fizer a retirada, também vai estar adequada, mas vai mexer com a coesão textual. E a gente sabe também que se você colocar uma vírgula errada ali, vai mexer com a coerência, vai estar errado. Tranquilo? Outra coisa também é a questão do morfossintaxe, né? Que são os erros gramaticais. E acentuação e ortografia também. Tranquilo? Eu queria enfatizar aqui essa questão dos empregos e tempos, modos verbais. Por quê? Tem gente que ela sempre vai trabalhar com essa questão de Camila, eu posso me colocar no texto e usar os verbos na primeira pessoa do plural. Pode. Só que cuidado para você não se perder. Porque se você em algum momento colocar os verbos na primeira pessoa do plural, você vai ter que colocar todos os verbos na primeira pessoa do plural. Porque se em algum momento você trouxer um verbo com um índice determinante do sujeito, você já vai ser pontuado, certo? Então, cuidado com isso. Eu não gosto de enfatizar essa questão de verbos na primeira pessoa do plural. Ao invés de aprendemos, eu prefiro aprende-se. Devemos, deve-se, tá? Fica de uma forma mais enfatizadora e você não vai chegar a errar na hora da prova, porque você se perde, de fato, na conjugação verbal, certo? Será atribuída nota 0 quando estiver em branco, o tema estiver diverso, fugir da tipologia, se a letra for ilegível, tá? Tiver desenhos, números, versos, cuidado com isso agora, ó. Espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos. O que é que eu trago aqui? Vocês, cuidado, pelo amor de Deus, que eu já vi gente dizendo, não, ó, eu não estudei muito, aí o que é que eu vou fazer? Eu deixo a letra deste tamanho, porque como um bocado de linha, e se você fizer isso e ele perceber, ele pode chegar a zerar a sua redação, certo? Cuidado também com os espaçamentos dos parágrafos, você precisa dar um espaçamento legal para que a sua redação fique adepta. Tranquilo? Ó, questão de estruturação textual aí que eu já dei, tanto na parte do RDC, certo? Eu só trouxe para enfatizar de fato. E eu quero, na verdade, enfatizar essa questão só da conclusão, tá? Ó, o tema, você vai ter que falar. Ações de combate, lembrando que toda vez que você trouxer a conclusão, você vai, na verdade, ele vai te dar ali e você criar a problemática para solucionar o problema. Quando você vai solucionar o problema, você precisa lembrar que você precisa dizer quem vai fazer, como ou o que vai fazer, certo? E para que vai fazer. Quando você falar sobre quem vai fazer, você não pode jogar só o governo, o poder público, não. Você precisa enfatizar e dizer quem é que vai fazer de fato. Qual órgão, qual ministério, qual secretaria que precisa enfatizar ali para trazer esse aspecto, tá? Como e o que vai fazer, o que é que ele vai fazer para promover. Por exemplo, muita gente gosta da questão de conscientização. Não, é necessário promover conscientização, certo? Mas você tem que dizer como que vai ser promovida essa conscientização, certo? E para quê e quem vai enfatizar isso, certo? Então, cuidado com essas coisas. Aqui também eu trouxe alguns mecanismos que são algumas conjunções, certo? Para que vocês usem nos parágrafos, vocês podem grafar aí. Algumas delas, por exemplo, ademais, outras assim, são... o mecanismo, na verdade, conjunções, certo? Para enfatização aí do D1, do D2, alguma coisa desse tipo. Aí eu trouxe algumas conjunções de explicação, conclusão, prioridade ou relevância, que é para você colocar no desenvolvimento 1.
certo? De tempo, porque vocês gostam muito dos aspectos dia a dia, cotidiano, e aí é melhor trocar, certo? Por um adjunto adverbial. Semelhança, comparação, conformidade, certo? Que vocês normalmente usam aí para enfatizar dados estatísticos, segundo o IBGE, segundo fulano de tal, segundo Camões, tá? Condição, dúvida, certeza, contraste e oposição, certo? Quando muita gente gosta de dar aspectos positivos e aspectos negativos, então você pode usar tipo uma conjunção adição no D1, e quando você for trazer os aspectos negativos, você traz aí a questão de contraste, de oposição, certo? E traz aí essas conjunções, e a questão de sequenciação de parágrafos também, tá? E depois eu trouxe aí um esquema dos elementos coesivos entre os parágrafos para que você coloque no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a primeira delas é a primeira dessas questões, o primeiro desses pontos, em primeiro lugar, inicialmente, primeiramente, segundo parágrafo e questão também de conclusão, e enfatizei ainda mais com mais alguns elementos conectivos para fazer essas ligações de parágrafos. Tranquilo? Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês na relação aí do material, levem para a prova de vocês. Mas eu queria aqui, na verdade, só enfatizar essa questão da conclusão, porque muita gente errou. Eu passei muito tempo, certo, para trabalhar com vocês na relação da conclusão. Muita gente estava errando essa parte da conclusão, mas principalmente nessa relação de trabalhar a relação do quais são os possíveis temas que a banca IPFC pode vir a cobrar, certo? Teve muita gente que trabalhou questão de segurança, trabalhou diversas coisas. A gente trabalhou também, a gente falou sobre violência escolar, a gente trabalhou questão de segurança no trânsito, a gente falou sobre um monte de coisa. Mas o que eu acredito, eu tô falando de mim, Camila, o que eu acredito vai ser que a banca ela vai trazer algo relacionado aí à relação social do indivíduo, certo? Ao comportamento, à forma de pensamento, aos seus sentimentos em relação ao cotidiano familiar, certo? Social, no modo geral, e também do dia a dia. Tranquilo? E também, desculpa, profissional. Então, ele vai trazer algo relacionado. Eu trouxe algumas palavras-chave. Leiam o PDF, certo? Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. E, enfim, é só isso, certo? Eu vou finalizando por aqui. Na verdade, eu queria dizer a todo mundo aí, minha gente, vocês estudaram, certo? Eu sempre digo que as nossas reprovações nos enfatizam para aquilo que a gente é chamado, tá? Eu acredito muito em Deus e eu acredito que nossos planos são diferentes dos deles, tá? Porque até então o meu plano era ser policial, mas eu virei professora e graças a Deus, porque se eu fosse policial, talvez eu não estivesse aqui para ajudar tanta gente, eu não estivesse tão feliz, certo? E realizada da forma como eu estou com a minha profissão. De fato, eu amo dar aula, eu amo trabalhar, certo? Com essa questão, principalmente do concurso público. Eu amo chegar aqui e ter esse doguinho gostoso aqui, com a maior felicidade do mundo. Mas o que acontece? É muito bom, certo? Eu sempre digo que as suas reprovações vão falar quem é você, certo? E até com as reprovações, Deus vai encaminhando aí para o lugar e para o momento certo. Tá? Boa prova para vocês, eu tenho certeza que vocês vão trazer resultados muito positivos, de verdade. Eu estou muito orgulhosa com o dia a dia, na verdade, com essa enfatização aí do trabalhar todos os dias a mesma temática, aquela chateação, principalmente comigo, né? Porque eu pego muito no pé, certo? Muito mesmo. Eu digo, minha gente, vocês estão errando. Se errar na segunda vez, eu digo, minha gente, de novo a mesma coisa, que é pra ver se acorda, tá? E resolve o erro. Mas eu tenho certeza que vocês vão trazer pontos positivos. Eu corrigi hoje algumas redações, amanhã eu vou terminar de corrigir da mentoria online. Mas eu sei que maioria, na verdade, até agora eu só atribuí 2,8, tá? Eu acho que eu corrigi umas 15 redações, só foram 2 nota 8. As demais foram 9, 9,5 e 10. E eu sei que todo mundo está muito mais do que preparado para essa prova, tá? Segurem o ânimo de vocês, tá? É aquela coisa que teve gente que se preparou há muito tempo, blá, blá, blá. Mas a gente sabe que no dia da prova o calo esquenta, né? Eu também sou concurseira, então eu sei que uma coisa é você chegar em casa, paz e amor, e fazer uma redação nota 10, tá? Outra coisa é você, no momento da prova ali, trazer um 10 de fato na redação.
tá? Acreditem em vocês, eu acredito em vocês de verdade, tá? É muito bom a confiança no meu trabalho e eu tenho certeza que virão muitos resultados positivos. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, certo? Meu Instagram, Camila, enfim, eu acredito que todo mundo tem acesso, né? Que eu tô no grupo aqui do RDC também, certo? Mas foi muito bom trabalhar com vocês. Seguimos, na verdade, na plataforma. Aqui a gente tá na sexta-feira, né? Hoje é dia 27. Mas sexta-feira a gente tá finalizando, entre aspas, a parte da PMPB, domingo já é a prova, mas segunda-feira a gente já volta com tudo aí pra questão da Polícia Militar de Pernambuco, que vai sair edital, e são 14.400 redações corrigidas. Vocês não estão entendendo, são 14.400 redações corrigidas em Pernambuco, tá? Então a gente volta com tudo, acreditem em vocês, eu estou aqui na torcida por todos vocês, e eu espero que dê tudo certo. Cheiro para vocês. Até Pernambuco, certo? A maioria vai fazer, alguns vão fazer, outros não. Eu não sei como vai funcionar, mas eu acredito que a maioria vai tudo fazer, certo? E eu aguardo vocês aí para a plataforma de Pernambuco, que eu vou começar as gravações a partir de segunda-feira, tanto da parte de redação quanto também da parte de português, certo? Cheiro para vocês aí ao vivo comigo e cheiro para vocês aqui também, certo? Deus abençoe vocês e, enfim, é isso. Cheiro.